Randstad, capítulo 51. Como pouco depois de eu ter sido presenteado, um outro navio chegou da França, o Catherine de Watteville, o qual, pela graça divina, me resgatou. Eu estava há cerca de 14 dias na aldeia de Taguaraçu-Tiba, na casa do chefe Abate Poçanga, quando certo dia alguns selvagens vieram ao meu encontro e disseram ter ouvido tiros. Devia ser no porto de Niterói, que também chamam de Rio de Janeiro. Quando tive certeza de que havia ali um navio, pedi que me levassem, pois talvez fossem meus irmãos. Eles aceitaram, mas ainda assim me retiveram por mais alguns dias. Nesse entretempo, os franceses que vieram para Niterói ficaram sabendo que eu vivia entre os selvagens. Então, o capitão enviou 2 pessoas de seu navio com alguns chefes de tribos com as quais tinham amizade para o lugar onde eu estava. Foram para uma cabana que pertencia ao chefe Coó Uaraaçu e que era vizinha daquela onde eu estava. Os selvagens me anunciaram que 2 homens tinham vindo do navio. Fiquei contente. Fui até eles e dei-lhes as boas-vindas na língua dos selvagens. Quando me viram andar em tão miserável estado, tiveram pena e me deram algumas roupas. Perguntei por que tinham vindo. Responderam que por minha causa. Receberam ordens de me levar a bordo e deviam fazê-lo por todos os meios. Enchi-me, então, de alegria até o fundo do coração com a misericórdia de Deus, e disse a um deles, que se chamava Peró e conhecia a língua dos selvagens, que ele devia anunciar que era meu irmão e que tinha trazido alguns caixotes cheios de mercadorias, de modo que os selvagens me levassem até o navio e buscassem os caixotes. O francês ainda deveria dizer que eu queria ficar com eles para colher pimenta e outras mercadorias, até que os navios voltassem no ano seguinte. Depois dessas novas, finalmente levaram-me até o navio, e meu senhor em pessoa veio junto. A bordo, todos tiveram pena de mim e trataram-me muito bem. Depois de 5 dias no navio, o chefe Abati Poçunga, para quem eu fui dado de presente, perguntou-me onde estavam os caixotes. Eu devia fazer com que me fossem entregues, para que a seguir pudéssemos voltar. Transmiti esse pedido ao capitão. Ele me recomendou que ganhasse tempo com o chefe, até que o navio estivesse com todo o carregamento, para que não ficassem irritados e causassem dificuldades ao perceberem que eu seria mantido a bordo, ou ainda que planejassem alguma traição. São um povo no qual não se pode confiar. Mas meu senhor, o chefe, insistia a todo custo em me levar de volta para casa. Ainda assim, minhas palavras conseguiram fazê-lo esperar algum tempo. Eu disse-lhe que não devia ter tanta pressa, pois sabia que, quando bons amigos se encontravam, não podiam se separar tão rápido. Quando os franceses tivessem partido com seus navios, iríamos voltar para sua cabana. Assim consegui segurá-lo. Quando finalmente o navio estava pronto para a viagem, todos os franceses se reuniram a bordo
Fiquei entre eles, e o meu senhor, o chefe, também estava presente com aqueles que o acompanharam. Através de seu intérprete, o capitão do navio fez dizer aos selvagens que lhe agradava muito não terem me matado depois de me capturarem entre seus inimigos. Fez-lhes dizer também, com o intuito de me resgatarem deles mais facilmente e de forma amigável, que me tinha feito vir a bordo para dar-lhes algo, pois tinham cuidado tão bem de mim. Por ser conhecido deles, também era sua intenção dar-me algumas mercadorias para que eu ficasse entre os selvagens até ele voltar, e assim colher pimenta e outras mercadorias de que pudesse precisar. Mas tínhamos combinado anteriormente que cerca de 10 homens da tripulação, que fossem até certo ponto parecidos comigo, se reuniriam e diriam ser meus irmãos, e que queriam me levar para casa. Esse pedido foi apresentado ao chefe. Meus irmãos não queriam de jeito nenhum que eu fosse novamente para a terra com ele. Eu devia voltar para casa, pois nosso pai desejava ver-me uma última vez antes de morrer. Então, o capitão mandou dizer aos selvagens que ele era comandante a bordo e via com bons olhos que eu voltasse com eles para a terra. Mas ele estava sozinho e meus irmãos eram muitos. Não podia fazer nada contra eles. Essa desculpa foi usada apenas para ficarem em bons termos com os selvagens. Eu também disse a meu senhor, o chefe, que queria voltar com ele, mas ele bem via que meus irmãos não queriam permitir. Ele começou então a gritar e disse que se quisessem me levar de qualquer forma, então eu deveria voltar no primeiro navio, pois tinha me tratado como um filho e estava muito zangado com os selvagens de Ubatuba, porque quiseram comer-me. E uma de suas mulheres, que estava junto a bordo, devia queixar-se de mim em voz alta, como é o costume deles. E eu também apresentei minhas queixas. No final, o capitão lhe deu alguns objetos: facas, machados, espelhos e pentes, no valor aproximado de 5 ducados. Com isso, retiraram-se para a terra e foram para suas casas. Assim, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ajudou a me livrar do poder desses horríveis e cruéis selvagens. Seja ele louvado, enaltecido e honrado na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho querido, nosso Salvador. Amém.